Já te vi. Levanta o corpo dela. Você é uma moça jovem, bonita, que tem tudo para dar certo. Pena que eu tô vendo de uma forma diferente. A batalha tá tão travada que para mim começar a revelar para você, eu preciso fazer primeiro uma libertação. Porque quem olha por fora não consegue entender a guerra que está na tua mente espiritual. Só que isso é uma maldição que veio da tua família. E aí você não tem culpa, mas virou vítima disso tudo. Há um demônio que tenta se instalar dentro do teu quarto enquanto tu dorme. Há um demônio instalado dentro do teu quarto enquanto você dorme. E eu quero falar com ela. Eu quero falar com ela. Não com você. Sem machucar o corpo dela. Sem machucar o corpo dela. Sai daí de dentro agora e dá teu grito de derrota para sair. Já te vi. Levanta o corpo dela. Anjo, levanta o corpo dela. Mão para trás. Mão para trás. Quebra a perna dela, anjo. De joelho. Estenda a mão para cá agora. Estenda a mão para cá agora. Jesus era exorcista. Ele falava com demônios como fazem alguns pastores hoje? Olha que pergunta interessante. A resposta é a seguinte: Cristo só falava o básico com um demônio para depois expulsá-lo. Cristo não ficava fazendo entrevistas com os demônios, como fazem alguns pastores hoje, para assustar as pessoas e até obter um auxílio, às vezes, do demônio para tirar dinheiro das pessoas. Então, quando você lê, por exemplo, Mateus 8, 28 em diante, você percebe como que Cristo lidava com o poder das trevas. Então, o texto diz assim: quando ele chegou a outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então gritaram: que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? A certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus: se nos expulsas, mande-nos entrar naquela manada de porcos. E lhes disse: vão. Cristo era objetivo e direto. Cristo não dava margens para o demônio em dialogar com ele. Então esse é um aspecto muito importante que muitos pastores não consideram. Nós não podemos dar margens para o inimigo, porque quanto mais conversarmos com ele, mais ele conhecerá sobre os nossos defeitos pessoais. E para finalizar, biblicamente, mesmo que o exorcismo seja um dom espiritual, como lemos em Mateus 10, verso 8, esse dom não é uma garantia de que a pessoa esteja com Deus. Sabe por quê? Porque em Mateus 7, 21 a 23, Cristo diz que muitas pessoas, mesmo expulsando demônios e curando no nome dele, vão se perder. Por quê? Fizeram milagres, mas não viveram de acordo com a vontade de Cristo. Eu não tenho medo de falar, mas essa expulsão aqui não era uma expulsão em nome do Senhor Jesus, infelizmente, porque no vídeo nós acabamos de assistir aqui, de ver e ouvir de que a pessoa que estava expulsando dizia assim, ó: eu ordeno, né? E ainda pedia para que o demônio colocasse as mãos para trás e se curvasse e se ajoelhasse. Olha que interessante, né? Aqui a gente vê um grande marabalismo. Eu quero compartilhar essas informações importantes. Fica só mais um pouquinho no vídeo, tá bom? Então veja que a possessão demoníaca era uma crença comum entre os judeus. E aqui nós temos Mateus, capítulo 12, versículo 27, Marcos, capítulo 9, versículo 38. Jesus Cristo expulsava demônios por sua própria autoridade e deu poder aos seus discípulos para fazerem o mesmo em seu nome. Então veja aqui, eu não estou dizendo que não tem pessoas que têm esse dom. É diferente. Mas tem pessoas dentro de igrejas, que foi o que nós acabamos de assistir, esse vídeo aqui, pessoas que ficam entrevistando o diabo, pessoas que ficam ouvindo o que o diabo está falando, enquanto a Bíblia pede para que a gente não tenha discurso, não ouça, não dê diálogo, não dê atenção, não puxe conversas, né? Então, fiquemos atentos, porque infelizmente existem igrejas que
fica ali abertas para expulsar demônios e entrevistar os próprios demônios, né? Os próprios espíritos. Então, fuja. Se você frequenta uma igreja como essa, fuja dela, saia dela, não entre nela mais nunca e procure estudar a cada dia a palavra do nosso Deus, que ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, e eu e você estudando ela, nós seremos verdadeiramente libertos no que você pensar. Então, se você frequenta uma igreja como esta, que só vive expulsando o demônio, saia dela, não entre mais nela, tá bom? Então, não existe ninguém na face da terra que expulse demônio por sua própria autoridade, e foi o que nós acabamos de ouvir aqui nesse vídeo. Então, Jesus expulsava demônios por sua própria autoridade e deu poder aos seus discípulos para fazerem o mesmo em seu nome. E aqui fica um detalhe interessante que o próprio Leandro Quadros falou aqui, né? Por exemplo, tem pessoas que expulsa, cura, liberta vida de outras pessoas e em nome de Jesus. Só que um dia Jesus vai dizer para essas pessoas: apartai-vos de mim, porque vocês nunca fizeram a minha vontade, né? Então, eis o segredo. Pessoas que expulsa, cura em nome de Jesus, mas que não vive a vontade do próprio Jesus. Então os demônios reconheciam a autoridade de Jesus como Filho de Deus, Mateus 28, versículo 29, e também sentiam a autoridade do seu nome quando usada por outros. E aqui, finalizando, fenômenos semelhantes aos descritos dos evangelhos têm sido observados do campo missionário, indicando que a possessão demoníaca não é apenas uma doença física ou mental. E eu finalizo aqui. Antes de finalizar, deixa eu contar uma história para vocês aqui rapidinho. Houve um tempo em que nós estávamos realizando, eu estava presenciando um batismo, inclusive, eu não vou citar o nome dele aqui, mas se ele estiver assistindo esse vídeo, ele vai saber perfeitamente, de um amigo meu, a primeira pessoa a ser batizada nesta comunidade. Foi a primeira ou foi a segunda? Acho que foi a primeira pessoa a ser batizada. E aconteceu que neste lugar é muito forte a cultura, eu não sei se é a cultura, mas a questão da feitiçaria, essas coisas aí. E quando aconteceu esse primeiro batismo, eu confesso para vocês que um vento muito forte e estranho passou por cima da cabeça de cada um de nós. E lá onde estava, por exemplo, as cadeiras, mesa, projetor, som, o tapete, né, ali pelo chão, estendido, que foi em um balneário o batismo, houve um grande redemoinho e começou a rodar as cadeiras. E uma a uma foi sendo açoitada para bem longe. Imagine aí. Quando estava indo em direção ao som, pessoas repreendeu. E o Senhor o repreenda para que não danifiquem os aparelhos que estão lá na frente. E o vento cessou na hora. Então a gente vê sim, quando estamos em atividades missionárias, o diabo se manifestando de várias formas. Então, os demônios são descritos como acusadores e adversários que caluniam Deus perante o homem e vice-versa. Satanás, por exemplo, é apresentado como aquele que tenta arrancar a boa semente dos corações das pessoas. Então, fique esperto, sai dessa igreja, como eu havia falado. Satanás, ele tenta arrancar a boa semente dos corações das pessoas. E como introdutor do mal, ele é o introdutor do mundo, né? E por último, Paulo, ao pregar, tinha a missão de desviar as pessoas do poder de Satanás para Deus. Então, Paulo, ao pregar, tinha a missão de desviar as pessoas do poder de Satanás para Deus. Que essa seja a minha vontade, a tua vontade, em nome de Jesus, salvar pessoas do pecado e guiar no serviço. Amém? Que Deus ele te abençoe de forma especial.